Nesse vídeo eu vou explicar o que é o mapa de empatia e como você vai usá-lo para construir o seu persona na sua empresa, no seu negócio. E antes de começar eu queria explicar o que é empatia. A empatia ela é diferente da simpatia. Enquanto que na empatia você está falando sobre se colocar no lugar do outro, na simpatia você está só se mostrando simpático, só se mostrando agradável para outra pessoa. Então, nós estamos fazendo aqui o estudo do uso do mapa de empatia, ou seja, aquele que você se coloca no lugar do outro. Então chega alguém e fala para você, estou tendo dificuldades no meu casamento. Você pode ser simpático ou empático. O simpático vai dizer, não, você vai resolver, ou você vai encontrar uma pessoa melhor, algo assim. O empático vai sentar junto, vai falar, posso ajudar? Como que eu posso te ajudar? Não sei o que dizer, mas eu gostaria de poder te ajudar. O empático é aquele que se coloca no lugar do outro e sente as mesmas sensações ou se coloca à disposição para se aproximar da pessoa de uma maneira mais emocional, mais se colocando mesmo no lugar dela. E para a gente fazer o mapa de empatia, nós vamos fazer justamente o uso dessa segunda forma de atuar, que é se colocar no lugar do outro. O mapa de empatia começa com a definição do seu objetivo, que é a parte mais alta dele, no topo dele está o objetivo, em que nós vamos entender quem é essa pessoa e o que ela faz. Quando nós falamos em quem é a pessoa, o primeiro passo, nós vamos dizer quem é essa pessoa que nós queremos entender. Ela é a pessoa que é uma dona de casa, que atende a sua família, ela é a pessoa que produz bolo para essas donas de casa, ela é a gerente do supermercado que fornece para essa dona de casa, ou ela é a pessoa que decide a compra de um equipamento, seja numa fazenda, seja numa indústria ou numa empresa de serviços. Essa segunda parte nós chamamos de contexto. Você falou quem é a pessoa e qual é o contexto dela. É o contexto de uma indústria, é o contexto de uma família. E o terceiro item que a gente define quem é essa pessoa é qual o papel dela nesse contexto. Ela está lá como diretora, ela está lá como uma pessoa que toma decisões, ela está lá como uma pessoa que sustenta a casa. Essa é a primeira parte, é o primeiro passo do objetivo. A segunda parte do objetivo é o que ela faz. Tá? E aí nós vamos começar entendendo o que ela precisa fazer que é diferente ou que é fora do normal e que você está querendo compreender. Ou seja, aquilo que ela faz diferente que você está fazendo na sua investigação. Qual é a tarefa que ela precisa resolver, que ela precisa fazer? E qual decisão que ela toma para fazer essa tarefa. Quando você compreender tudo isso, você vai ter a definição do objetivo. Um detalhe importante, quando você falar sobre o que ela faz, é importante você colocar uma métrica, ou seja, uma forma de medir como que a gente sabe se ela teve sucesso ou não naquele objetivo. Essa é a primeira parte, é o primeiro quadrante que nós chamamos do mapa de empatia. Essa ficha você vai usar em cada uma das entrevistas que você fizer. Então, para cada pessoa que você for fazendo a conversa para descobrir o job to be done, as entrevistas todas, você vai preencher esse mapa de empatia. Para não ficar desagradável, você não leva essa ficha à frente do cliente, ou à frente do seu cliente potencial, ou do seu entrevistado para ficar preenchendo. Talvez fique um pouco chato. Você pode guardar e depois que acabar a entrevista, posso tomar nota de algumas coisas? Você anota. Se faltou alguma coisa, você pode perguntar. O importante é o seguinte, nessa entrevista para construir o mapa de empatia, você não está vendendo o seu produto nem o seu serviço, você está fazendo só a sua primeira ou a sua enésima entrevista. Você ainda não está falando do seu produto. Combinados? Na continuação, nós vamos falar sobre o próximo quadrante do mapa de empatia. Nesse quadrante nós vamos ver o que essa pessoa diz e o que ela vê. Em primeiro lugar, vamos ver o que ela vê. Na entrevista, você deve prestar atenção no que ela fala, o que ela conta para você, que ela vê no mercado, no ambiente em que ela vive, o que ela ouve os outros dizerem sobre aquele assunto, o que ela ouve os outros dizerem que estão fazendo. Basicamente, o que ela está vendo e assistindo. Isso pode incluir os canais de YouTube, os programas de televisão,
quais são as redes sociais onde ela busca informação sobre aquele produto que você está fazendo a entrevista. Lembre-se, você está tentando conhecer o seu entrevistado, mas sem vender o seu produto. Você não vai dizer aonde você pretende anunciar, nem perguntar diretamente. Você vê YouTube, você vê Facebook, você vê LinkedIn? Não, não faça isso. Escuta ela te contar de onde que ela tira informação. Isso nós estamos falando do ver. Agora vamos ver sobre os dizer. A gente quer entender o que elas dizem, o que essa pessoa entrevistada diz para você. O que nós escutamos que eles dizem, tá certo? O que nós escutamos que eles contam que outras pessoas dizem para eles, que pode ser num blog, pode ser num vídeo, enfim. E nós vamos colocar também lá o que nós imaginamos que seria muito natural ouvir eles falarem. Tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de um caso de uma boleira, tá certo? E ela está entrevistando uma dona de casa, ela vai entrevistar perguntando exatamente, escuta, onde você vê no mercado os bolos que você tem interesse, aonde que você descobre o bolo que você gostaria, quem você pega de recomendação. No caso, ela sempre vai acabar citando alguém que conhece uma boleira que indica para ela. Mas ela também costuma procurar em outros lugares. Ela nunca vai direto nessa boleira indicada. Ela sempre vai dar uma investigada antes de fazer a compra. É nessa hora que você pega e vai anotando tudo isso. Vamos passar agora para o terceiro quadrante. O que nós imaginamos ele fazendo quando ele está atrás daquele produto ou usando o produto? O que é que ele conta para nós sobre o uso do que ele está buscando comprar ou adquirir, seja como serviço, seja como produto. Vamos tomar nota dessas coisas que ele mostra que está fazendo. Tá? A ideia original da entrevista é você tentar descobrir qual é o trabalho que ele quer executar e não exatamente por o que é que ele está comprando para executar aquele trabalho. Aquele é o meio. Então a gente tem que compreender todo o contexto do que ele está fazendo para descobrir se a gente não teria uma opção melhor para ele resolver aquela origem, quer dizer, a ideia original que fez ele comprar o serviço ou o produto. Vamos pensar então no caso da boleira de novo. A pessoa que compra um bolo, ela está comprando provavelmente para uma comemoração de aniversário. Tá? O bolo em si não é o produto que ela está comprando. O que ela está comprando é algo que resolva um trabalho mais complexo, que é fazer uma festa de aniversário para o marido ou para o filho. São jobs, isso nós chamamos de jobs, trabalhos que vão ser feitos. Tá? Então a gente tem que entender como que ela está fazendo uso daquele bolo ou do serviço que ela está comprando, para compreender isso numa visão um pouco mais integrada a partir do motivo que gerou ela a precisar daquele produto chamado bolo, por exemplo. Tá? Da mesma forma acontece com uma empresa. Se ela está comprando, por exemplo, um sistema de irrigação, é porque existe algo antes disso, que é a questão dela de manter todo um processo produtivo, seja usando técnicas avançadas ou não. Mas existe um trabalho maior a respeito disso, que é obter a produção. Então, é aí que nós vamos colocando todos os dados do que ela faz. Tá? Isso. Vamos passar agora para o quarto e último quadrante. O quarto quadrante tem muito a ver com o que ele escuta. Então, nesse quadrante, você vai tentar descobrir de onde ele escuta informações, o que ele escuta, de onde vem, qual é o conteúdo que vem por trás disso. Ele escuta informações de primeira mão ou ele escuta alguém contar para ele que ouviu alguma coisa? Ele escuta isso por rádio, ele escuta isso por vídeos de YouTube, por gravações. De onde vem essa informação? Isso é muito importante a gente ir tomando nota, porque vai servir para a nossa determinação de canais de mídia. E vamos agora partir para dentro da cabeça do nosso cliente, que é o próximo passo, que é olhar dentro dele o que nós estamos realmente buscando, que são suas dores e alegrias, e é de onde nós vamos desenvolver o nosso produto e todo o nosso mercado. Nós vimos os 4 quadrantes e agora nós vamos entrar dentro da cabeça do cliente para tratar de 2 coisas. Nós vamos anotar isso na nossa ficha, que nós chamamos de mapa de empatia, que nós estamos usando durante as entrevistas. Quais são as suas dores e quais são os seus desejos. Quando nós falamos nisso, nós estamos conversando com o cliente, esperando que ele nos conte isso espontaneamente. Nós não devemos perguntar quais são as suas dores, quais são os seus desejos. Nós devemos
sugerir a ele que ele nos conte aonde que o nosso produto ou serviço seria muito vantajoso para ele, mais do que qualquer um outro. E é nessa hora que você vai propor a ele que nos conte um pouco mais. Como que tem sido o uso daquele produto? Como que tem sido a prestação de serviço? Tem sido bom, ruim? Faltou alguma coisa? Quais são os seus desejos, as suas satisfações que poderiam existir a mais do que já existe? Quais são suas frustrações? E você vai tomando nota disso. Essa é a parte fundamental, porque é dessas duas colunas, desses dois itens, é que nós vamos poder desenvolver uma proposta de valor para o cliente que tenha realmente valor a ponto de fazer com que ele nos pague a mais por ter o nosso produto ou serviço e deixe de comprar do outro. Então, faça isso com muito carinho e com isso nós acabamos a explicação de como usar a ficha de mapa de empatia, que é a que você vai usar. Você vai preencher várias fichas, ao longo do tempo você vai colecionando essas fichas e você vai cada vez melhorando mais na entrevista. Quando você tiver uma certa quantidade, aqui mesmo na plataforma nós vamos avisar você para você pegar, consolidar isso para gerar o seu persona, ou seja, o seu cliente-alvo, que é onde você vai trabalhar o seu produto ou o serviço. Obrigado e bom trabalho!